Alguns jornais alternativos estão empolvorosos hoje. Segundo eles, a matéria que está bombando é: Lira alerta que Lula pode cair se não cumprir a meta fiscal. Essa matéria é do Hora Brasília Notícias, Terra Brasil, dentre vários outros jornais, também trataram do assunto. O fato é que, será mesmo que Lula pode cair ao descumprir a meta fiscal? A resposta é: depende da forma que ele vai descumprir. Pode sim sair o impeachment da história ou não sair o impeachment, a depender da forma que a meta vai ser descumprida. Ou, se for cumprida, nada vai acontecer. O fato é que o Lira mandou um recado para o Lula sim. A matéria que eu trago para vocês agora, essa matéria do Conexão Política, a matéria trata exclusivamente de uma fala do Lira, onde ele diz o seguinte: Lira diz que o governo pode sofrer consequências da lei se não cumprir meta fiscal sobre déficit. O jornal Metrópolis também tratou do assunto. Se não cumprir meta, o governo sofrerá consequência da lei, diz Lira. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, as sanções pelo não cumprimento do déficit em 2024 estão previstos no novo marco fiscal. O que é o novo marco fiscal? É o arcabouço fiscal. O presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira, disse nesta segunda-feira que, se a meta fiscal não for cumprida em 2024, o governo federal sofrerá as consequências previstas no marco fiscal, aprovado em agosto. A lei prevê sanções como a redução da velocidade do crescimento das despesas. O grande fato é que, absurdamente, de uma forma irracional, foi retirada do manto da lei de responsabilidade fiscal o descumprimento da meta. Vou resumir para você entender. Eu tenho uma lei, a Lei Complementar 101. Essa lei chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei foi uma das responsáveis pelo impeachment da Dilma. Lembra da pedalada fiscal? Pois é, foi ali que foi aplicado regras para Dilma Rousseff, que ela sofreu um impeachment e levou uma pedalada. Então, a Lei Complementar 101, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela ainda existe? Ainda existe. O que é o grande problema aqui? Antes de Lula, durante a gestão Temer e Bolsonaro, existia uma medida chamada teto de gastos, ou seja, eu tinha um limite que eu poderia gastar. Salvo uma exceção dada pelo Congresso por meio de PEC, eu não poderia gastar mais do que isso. Se eu gastasse mais do que isso, eu violaria o teto de gastos, ou seja, o máximo que eu posso gastar, e aí, se eu descumprisse isso, era impeachment na certa. Então, só para você resumir, você fez as suas contas na sua casa. Você tirou ali, você tem um salário de R$3.000, você tirou 1.000 do aluguel, 1.000 de supermercado, 1.000 da prestação, 300 da prestação do carro, e aí você tem que comprar comida, ou sobrou para o lazer, vamos dizer assim. Sobrou R$400 para o lazer. Desses 400, é o máximo que você pode gastar, é 300, porque 100 você tem que deixar como uma gordura, como uma reserva. Então, sua esposa virou para você e falou, ó, gasta 300. Se você gastar R$1 a mais do que os 300, você está perigando a ter um divórcio. A coisa vai ficar feia para você. É assim que funciona no governo. A lei de responsabilidade fiscal é a consciência da sua esposa batendo na sua orelha. Se você passar do limite, fora, rua, impeachment. Pois é, mas o problema agora é que já tinha um plano armado. Por que um plano armado? Existe uma lei complementar que foi aprovada no governo Lula. Lei complementar de 30 de agosto de 2023. Quer que eu te dê o nome dessa lei? Lei do arcabouço fiscal. E olha só o tamanho da malandragem que os garotos marotos do Congresso e da Presidência e o Haddad colocaram aqui. O artigo 7º. E no artigo 7º, ele tirou o não cumprimento da meta, em alguns casos, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, olha só. Artigo 7º. Não configura infração a Lei Complementar 101, de 4 de maio, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, o descumprimento do limite inferior da meta de resultado primário relativamente ao agente responsável, desde que. Então, é mais ou menos o seguinte: o arcabouço fiscal do Haddad,
blindou o Lula aqui e falou: olha, desde que você não gaste mais do que 75% do que está autorizado, tá? Se você não ultrapassou 75% do que você pode gastar de forma discricionária, ou seja, com besteira, coisa que não é obrigatória, aí eu te perdoo. Então, a lei de responsabilidade fiscal já criou essa abertura. Então, meu amigo, não é à toa, não é por acaso que o Lula falou que não vai cumprir o déficit zero, que está pouco se lixando para o Haddad e para isso. É porque o Lula já sabia que a lei de responsabilidade fiscal não vai se aplicar a ele, porque o arcabouço fiscal foi aprovado. Você começa a entender aqui o tanto que a coisa é macumunada aqui. Então os caras já aprovam uma lei que liberam ele de cumprir a meta fiscal e só impõem algumas regrinhas. Deu para entender a regra? Ou seja, Lula não está nem aí. E a ameaça do Lira aqui não é sobre sofrer impeachment. A ameaça do Lira aqui é sobre, olha, você vai ter que reduzir gastos, você vai ter alguns problemas que a lei, que o arcabouço fiscal prevê. Então, esse é o grande problema. Mas ainda falando de economia, agora nós vamos falar de Haddad. Por um momento eu pensei que o Haddad tinha até aprendido algumas lições com Guedes, tá? Matéria do jornal Metrópolis. Haddad critica gastos sociais criados sem fonte de receita. Cara, aqui eu concordo em número, gênero e grau com o Haddad. Número, gênero e grau. Você criar gastos, você tem que ter a receita respectiva. Vou te dar um exemplo, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, você tinha que demonstrar de onde vinha o dinheiro para poder ter a receita. Então, é uma regra básica da lei de responsabilidade fiscal que eu te falei. Não se cria despesa sem a receita correspondente. Ou seja, eu não posso ir lá e fazer um pendura, né, de uma caixa de cerveja no boteco do seu João, se eu não souber que eu vou ter que arrumar aquele dinheiro de algum lugar. É assim que funciona, entendeu? Então, o que o Haddad falou foi certo. Por um instante eu até pensei que teria lucidez aí do Haddad. Até ele abrir a boca e dizer isso. Temos gordura monetária para queimar, diz Haddad. O ministro afirma que o ciclo dos cortes de juros deve seguir por avançar a inflação e estará dentro da meta em 2023. Vamos lá, matéria do Poder 360. Ele participou de um evento do BTG Pactual. E nesse evento do BTG Pactual existem vários liberais, é um evento de bancos, é um evento onde estão economistas, está o pessoal do mercado. E aí lá o discurso é o Haddad falou, olha, a gente não pode criar despesa que não tem receita, a gente tem que ter responsabilidade fiscal, mas no meio do caminho ele dá uma escarrapada ali, uma escorregada e fala, não, nós temos gordura, nós temos grana ainda para queimar. E aí a questão é que o Haddad não deixou claro se essa gordura monetária que ele está falando é uma margem ainda para reduzir os juros ou se é grana para o governo gastar ainda mais sem bater a meta de gastos. Eu sei que de um jeito ou de outro, se tem uma coisa que o Brasil não tem, é gordura. O povo brasileiro já está magrinho por não ter grana mais. O brasileiro já não aguenta pagar mais imposto, a coisa está ficando difícil. E aí, por fim, mais uma crítica ao Haddad, que matéria da Gazeta do Povo, investimento estrangeiro no Brasil com a gestão Haddad despencou 40% só nesse ano. Quem publicou isso, reverberando a matéria da Gazeta do Povo, foi o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal, e escreveu o seguinte: o investimento estrangeiro no setor produtivo do Brasil despencou 40% neste ano. O segundo relatório publicado nesta segunda-feira pelo Banco Central. De janeiro a setembro, o país recebeu 41,6 bilhões, já descontadas as saídas de capital, antes 68,8 bilhões no mesmo período do ano passado. Então, o Haddad tem muito que aprender com o Guedes no quesito trazer investimento financeiro. Ele precisa aprender muito. Ou seja, o mercado não vai bem, os investimentos estrangeiros não estão indo bem, o pessoal está tirando o dinheiro do Brasil, o pessoal está tirando dinheiro da poupança, a coisa está complicada. Vamos lá. Vamos falar agora de Enem e críticas do Ricardo Salles. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. O Ricardo Salles, que vem pleiteando aí um cargo de prefeito do município de São Paulo,
E aí, ele que já se lançou pré-candidato e vai bater de frente, talvez, com o próprio PL. Ele vai ter que mudar de partido. Se ganha, vai ser uma perda para o Congresso Nacional. Se perde, mantém-se no Congresso Nacional, pode ser uma perda para São Paulo. O Ricardo Salles escreveu o seguinte, sobre o Enem. Aí você já tem a linha de raciocínio do Ricardo. Esse Enem foi a comprovação do aparelhamento esquerdista na educação do país. Não bastasse o baixo nível técnico, programático, muitas escolas estão recheadas de comunistinhas, contaminando a cabeça dos nossos filhos. E todos os dias chega dessa palhaçada, é preciso se mexer. Então, ele faz uma crítica aqui à atuação, né, do governo em relação ao Enem, ele faz uma crítica pesada aqui sobre a postura ideológica que a prova do Enem tem, ou seja, a educação do PT voltou. E é uma educação militante, que ataca o agro, que diz que tem chuva de agrotóxicos no agro e que o objetivo do agro é, pressionar, oprimir pequenos camponeses. Então, assim, é algo assustador a questão ideológica dentro da chamada educação do PT. Vamos lá. Rodrigo Valadares também fez uma publicação aqui citando o governador da Paraíba, o Fábio Mitidieri, que fez um trabalho bem, bem feito no estado, vem fazendo um trabalho bem feito. E aí ele fez o seguinte, o que o Rodrigo Valadares escreveu? Parabéns ao governador Fábio Mitidieri por ter hasteado a bandeira de Israel no Palácio de Despacho. Mostra seu compromisso com o lado certo da história. A extrema esquerda esperneia, mas, mais uma vez, escolhe um lado que sempre tiveram: terrorismo, assassinato e crimes. Então ele traz uma crítica aqui daquele lado que está defendendo grupos terroristas como o Hamas. E aí, esse final de semana foi marcado não só no Brasil como no mundo, movimentos de esquerda fazendo manifestações antissemitas, ou seja, manifestações anti-Israel. Uma matéria do El País agora, mudando de assunto, trata da Nicarágua. A gente já tinha falado sobre isso. Mas olha só como as coisas funcionam lá num país como esse, e aí você me diz se a gente está seguindo para esse lado ou não. O Ortega amplia perseguição a críticos na Nicarágua e pede prisão de escritor e ex-vice Sérgio Ramírez. Promotores ligados ao regime acusam o intelectual e dissidente sandinista de lavagem de dinheiro e conspiração. O que acontece? O Sérgio Ramírez foi eleito vice-presidente juntamente com o Daniel Ortega da Nicarágua. O que aconteceu foi que o Daniel Ortega deu uma rasteira no Sérgio Ramírez, jogou ele para fora da vice-presidência e colocou a esposa dele no lugar. Pois é, colocou a esposa no lugar dele como vice-presidente. E aí, agora, eles perseguem ele e acusam ele de dissidente do regime. E ainda dizem que ele fez lavagem de dinheiro com a venda dos livros e pedem a prisão dele. Uma pesquisa foi feita na Nicarágua e grande parte da população falou que votaria com mais orgulho e sem problemas em qualquer pessoa que o regime do Daniel Ortega mandasse prender. E aí, se a gente puxa de lá da Nicarágua para o Brasil, como que vai ser a reação da população se Lula manda prender o Bolsonaro? Ou melhor, se o sistema, Lula não tem poder para prender, mas se o sistema aqui manda prender Bolsonaro, como que vai ser a reação da população? Então, lá, da mesma forma, a população da Nicarágua se manifestou e falou: não, mesmo que alguém tenha sido preso por lavagem, por o que quer que seja, nós não acreditamos na justiça da Nicarágua e acreditamos que tudo isso é perseguição política do Daniel Ortega. E aí, aqui no Brasil, tem ainda um grande segmento da população que acredita que o que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro é perseguição política também. E que, mesmo que eles acusem Bolsonaro das piores coisas, eles vão se manter fiéis ao Bolsonaro porque eles não acreditam nas acusações do sistema. O que você pensa sobre isso? Coloca o seu comentário sobre isso aí para mim. Matéria do Conexão Política que eu vou tratar com vocês agora. A gente citou alguns pontos aqui, em especial uma fala de um jornalista da Rede Globo que teve críticas do
Paulo Pimenta, o presidente da SECOM. E aí, a Conexão Política rebateu, tá? Rebateu e disse o seguinte em seu editorial: jornalismo bom é jornalismo que não pede perdão ao governo. O que aconteceu? Um dos jornalistas da Globo, ele fez críticas e falou que Israel está exercendo seu direito de autodefesa. Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM, e aí a crítica é a SECOM que libera a grana para publicidade e propaganda, ou seja, para a própria Globo. Foi lá e escreveu um textão com falas duras contra o jornalista. Isso aí caracterizou-se como uma censura, ou seja, como pode um membro do governo descaradamente e abertamente mandar o que o jornalista pode ou não dizer. E isso aí pegou muito mal. E aí, a matéria do Conexão Política fez uma nota aqui e disse o seguinte: no Brasil, muito se fala sobre democracia, garantias fundamentais, direitos humanos e o Estado democrático de direito. No entanto, nota-se que essas expressões permanecem em grande parte como teorias distantes da prática. O Conexão Política é um exemplo claro da democracia relativa que prevalece no Brasil do século XXI. Desde sua fundação em 2016, este veículo de notícias online tem enfrentado perseguições e restrições. Inicialmente, os ataques partiram dos próprios meios de comunicação da chamada grande mídia, que se sentiram incomodados com o nosso crescimento e expansão e nos acusam de maneira persecutória devido à nossa atuação jornalística. Em seguida, em conjunto com os principais veículos de comunicação, este jornal digital passou a ser alvo do legislativo, com deputados e senadores questionando nossas atividades, embora sempre tenhamos seguido os princípios da liberdade editorial para realizar jornalismo. Em 2021, mais uma investida contra Conexão Política, aliado de Lula no Congresso como Randolfo Rodrigues, sem partido, em especial os senadores Humberto Costa e Renan Calheiros, pediram a quebra de todos os nossos sigilos, incluindo bancários e fiscais, telefônicos e telemáticos, sob a alegação de supostas irregularidades em nossas atividades. Após meses de investigação, a ação foi arquivada devido à falta de provas. Deputados e senadores não encontraram irregularidades no Conexão Política e, portanto, não continuaram suas investidas contra este veículo. Este é o Brasil da democracia relativa, sabe? Onde um meio de comunicação passa a ser, alvo de ações no judiciário, porque o tipo de informação que está sendo veiculado não agrada, desagrada. É o que acontece com vários canais aqui do YouTube, é o que acontece com vários apresentadores, influenciadores, artistas. É a política do cancelamento, e isso é muito, muito preocupante. Bora falar de Tarcísio de Freitas, matéria da Gazeta do Povo, reproduzida aqui pelo Bruno Zambelli. São Paulo abre mais empresas do que os 16 estados das regiões Norte e Nordeste juntos, somados. É um resultado excelente que o Tarcísio de Freitas apresenta aí, e o Bruno Zambelli escreve o seguinte: o estado de São Paulo abriu aproximadamente 208 mil empresas de janeiro até agosto deste ano, segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP, o que é mais que as regiões Norte e Nordeste do Brasil somadas no mesmo período. Em média, São Paulo abre mais de 25 mil empresas por mês. A expectativa do governo Tarcísio de Freitas é fechar o ano com mais de 300 mil novos CNPJs. Apenas em 2023 é São Paulo voando. O que a gente precisa entender sobre esse texto aqui, sobre essa informação que é de suma relevância? Eu já disse para vocês 1 milhão de vezes. O melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder. E aí as comparações serão inevitáveis. Tarcísio de Freitas não agride, não ofende, não caça briga desnecessária, ele só quer governar. Governar para o paulista, mostrando que dá para fazer mais e melhor para ter um Estado eficiente. E aí, o Estado de São Paulo tem que servir, assim como os demais estados governados pela direita, como um espelho do trabalho feito pela direita. Aí sim, o reflexo desses estados, o reflexo desse trabalho vai ser repassado para outros estados que talvez vão repensar um pouco mais. Será que querem continuar dependendo de migalhas do governo? Ou será que vai querer ter um governo que vai fazer pela população sem
sabe, essa política do vitimismo, essa política da vítima da sociedade. Então, acho que Tarcísio de Freitas vai bem, combate à criminalidade, investimento nas empresas, investimento na infraestrutura, é por aí que a gente aposta que a direita tem que ir, e sem entrar em polêmicas desnecessárias. Apoiado o trabalho do Tarcísio de Freitas. E você, o que você pensa sobre isso? Tá? Pessoal, é isso. Obrigado por ter ficado até o final do nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta com mais conteúdo amanhã de manhã, com certeza. A gente vai pegar leve aqui para não fazer editorial sem som, né? Não cometer a mesma gafe, o mesmo erro, mas a gente vai aprimorando sempre. E os erros, as falhas fazem parte, afinal. Eu só sou um cara que quer aqui falar para vocês aquilo que eu realmente acredito, aquilo que eu repito sempre para vocês. Não é para te mudar a cabeça, não é para mudar a forma de você pensar. Se você é da esquerda, continua da forma que você está, ou então abra sua mente. Se você é da direita, continua. Mas se aquilo que eu falei entra em sintonia com o que você pensa, é para você saber que você não está sozinho. Eu quero um país melhor. Eu quero um Brasil melhor. E o Brasil melhor, ele está bem além disso tudo que a gente vê nas próprias redes, na própria internet, na própria mídia. A gente quer falar a verdade aqui para vocês, tá bom? E lembra até do Belchior, né? Só apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, com uma história de um Brasil decadente na política para contar. Essa é a verdade. Mas nós vamos mudar esse jogo ainda, pode ter certeza. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.